Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Pessoal, para quem tá chegando aqui, talvez pela primeira vez ou só viu alguns outros vídeos, não viu o outro Bookshelf Tour, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu me mudei de apartamento e, embora as estantes sejam exatamente as mesmas, eu mudei completamente a organização delas e também temos alguns ilustres convidados que eu devo apresentá-los hoje em detalhes. Então no último Bookshelf Tour falamos aí dos franceses, faltaram mais alguns franceses aqui e aí entraremos nos americanos e nos meus ilustres Funkos. Mas antes, se você é novo no canal e gosta de resenhas de grandes clássicos da literatura, book hauls, dicas e muito mais, peço-lhe a gentileza de já se inscrever, deixar sua curtida, ligar os sininhos para ficar por dentro dos lançamentos de vídeos que são feitos todos os domingos às 17 horas. E gostaria de pedir-lhes um favor, que ao fazer uma compra na Amazon, que utilize o link que está aqui na descrição ou em qualquer outro vídeo, esse link está sempre disponível, e nisso você estará apoiando o seu criador de conteúdo favorito sem pagar nada a mais por isso. O seu apoio é fundamental. E um último recado, se você não quiser perder nenhuma oferta de livro, saldão e também dicas literárias, não deixe de participar do nosso canal do Telegram, o link também está abaixo. Vamos lá? Bom pessoal, já que os Funkos estão na frente, talvez eu vou apresentá-los primeiro, até para poder tirá-los da frente e vocês melhor visualizarem os livros. Primeiramente temos um Mario aqui, né, o meu mais novo Funko. Pô, ele fez minha infância, não tem muito o que dizer, né, não tem livros do Mario e tudo mais, né. Ele remete mais à fase do videogame da minha infância, que continua inclusive até hoje, de vez em quando ainda jogo um jogo do Mario. Mas de certa maneira eu entendo que os jogos, eles também são alguma maneira, assim, de nos introduzir à literatura, ao passo que nos jogos você tem histórias, enredos, né. De uma certa maneira você também tem aí algum tipo de leitura, talvez, né? Embora mais simplificada. Então, uma homenagem a este grande personagem que fez minha infância. Temos o Harry Potter, esse sim, temos aqui uma conexão mais direta, porque lá pelos 10, 11 anos eu tava na terceira série, que hoje seria o equivalente à quarta série, né? Mudou o esquema das séries. Eu li pela primeira vez o Harry Potter, inclusive tenho aqui, mas tá nos ingleses, né? Vocês não vão ver ele hoje. Mas foi o primeiro livro que eu li por vontade própria, digamos assim, né? Não foi aquele livro das listas do colégio, né? Não foi o primeiro livro a ser lido, mas sem dúvida foi um livro que me despertou muito, né? O gosto pela literatura. Eu lembro que eu li rápido e eu era criança, né? Rápido no sentido de que, né? Não que eu li rápido assim, né? Eu lia muito devagar, mas eu passei horas lendo, né? Então a leitura fluiu muito bem. Então fica aqui uma singela homenagem. Eu não li toda a coleção, tá, pessoal? Eu parei lá pelo segundo. Eu era pequeno ainda, né? Talvez agora que eu já sou mais adulto eu deveria ler todos, mas eu vi todos os filmes e sou grande fã da série. Temos aqui o Gandalf, né, naquela famosa pose You Shall Not Pass, né, ele fala para aquele monstro, você não passará, ficou famosa essa cena. E o Gandalf também é um dos meus personagens favoritos, não apenas dos jogos também, mas da literatura. Para quem não sabe, inclusive tem jogos aí do Senhor dos Anéis, eu tinha um deles muito legal. Mas eu li o Hobbit também lá pelos 15 anos de idade e foi uma das poucas leituras que eu repeti, né, pessoal, eu li 2 vezes, porque é simplesmente sensacional. Eu não tenho resenha aqui no canal porque eu li em inglês, eu tinha 15 anos de idade, quem sabe eu leio uma terceira vez em português para fazer resenha para vocês. Mas para quem gosta do gênero fantasia, eu altamente indico. E o Gandalf é aquela personagem, né, psicóloga, digamos assim, né, uma personagem que dá moral para os demais personagens, tá sempre apoiando todo mundo, né, ele tem aquela sabedoria muito bem-vinda, né. Mas o que eu acho mais legal do Gandalf, né, para quem não conhece a história do Senhor dos Anéis, é que ele transmitiu, digamos, a missão mais importante do mundo para um grupo de pequenos hobbits, né, pessoas pequenas, mas que ele entendeu que o pequeno porte físico deles era na verdade uma vantagem, e mais importante do que tudo isso era a inteligência elevada de todos eles. Então eu achei muito legal como ele poderia ser um mago que falasse assim, não, deixa comigo, eu vou salvar o mundo, né, não, ele fala, todo mundo precisa ajudar, especialmente vocês. E os hobbits são, assim, de certa maneira medrosos, eles sabem do seu pequeno porte físico, da sua vulnerabilidade, mas ele não só confia neles, como ele tá toda hora estimulando eles pra missão de salvar o mundo, basicamente, né? Então eu achei muito legal tudo isso, assim, é realmente uma lição de vida, de liderança, né? De entender as fraquezas, é claro, mas também as vantagens, especialmente como às vezes uma coisa que pode ser uma fraqueza inicialmente, também pode se converter numa vantagem, né? Um tamanho menor é muito bom pra se esconder, é mais ágil, e realmente é o que acaba acontecendo, né? Os hobbits acabam se provando, assim, né? Os guerreiros mais destemidos, né? Mais inteligentes. Então eu gosto muito de toda a história, de tudo, né? Do universo do Tolkien, né? Então aqui uma homenagem mais do que justa ao Gandalf. Inclusive já vi todos os filmes e altamente indico qualquer um deles. A atuação do ator do Gandalf é sensacional.
Aqui temos outro personagem da infância também, o Son Goku, né? Ou só Goku, do Dragon Ball. Dragon Ball é uma série, né? Que aí depois teve Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. E eu via, né, na TV, tinha um horário fixo, acho que era 6h30 da tarde, né? Eu via cada episódio. E de certa maneira eu também entendo que tinha um bom enredo aqui, uma boa história. Também, de certa maneira, pode ter, né, contribuído pra minha paixão por histórias, né? Por literatura em geral. Particularmente o Goku é o herói, né? E ele é uma personagem muito ingênua, né, mas muito pura. É tão puro que é ingênuo, né? E ele às vezes ele não entende as indiretas, não entende a malícia, né, das pessoas. Ele tem uma bondade muito não adulterada, né? O que talvez seja algo um tanto romântico, mas interessante como o autor também quis, né, o Akira Toriyama, colocar isso como uma espécie de fraqueza, né? Ele não é capaz de ver o mal nas pessoas. Então ficou uma personagem muito interessante. Ele sempre acaba realmente salvando o mundo, mas ele acaba também, de certa maneira, transmitindo seus ensinamentos, né, pra turma, pro seu filho, né? É uma série muito bonita, assim, eu sou muito fã. Não há muito o que dizer, é do fantástico, assim, né? Ou seja, ele é ressuscitado mais de uma vez na história. São muitas lutas, é claro, mas eu acho que tem aí seu enredo interessante e lições que pra época eu julguei valiosas. Ainda sou grande fã da série. E finalmente temos esse senhor de idade, né? Ele já tem cabelo branco, mas muito ativo, né? O Jiraiya montado no seu sapo, aqui acho que é o Gamabunta. E é um personagem de Naruto, né? Um anime também. Um anime que eu vi por um bom tempo, já numa fase até mais adulta e gostei bastante. Inclusive no Japão é uma espécie de febre, né? Naruto. Eu não vi todos os episódios, que tem sei lá quantas centenas de episódios, mas eu vi até uma boa parte. E é interessante essa personagem, assim, que ela me lembra um pouco o Fyodor Pavlovich, né? Devasso, assim, né? Ele é um velho tarado, vamos falar assim, bom português, né? Mas, diferentemente do Pavlovich, é que ele tem realmente um bom coração, né? Ele tem essa fraqueza, particularmente por mulheres, mas ele é um bom mestre por Naruto, né? O Naruto é o jovem ninja ali, né? E ele vai ensiná-lo não só a lutar, mas é aquela coisa, ele vai dar ensinamentos de vida e tudo mais, e eu simplesmente gostei muito, achei muito bonito, né? Aqui, ó, o sapinho, né? E na verdade, ele invoca um sapão, assim, né? Muito gigante, com certeza não caberia aqui na estante, mas fizeram essa miniatura. Ele também tem outros sapos, né? Eu achei muito bonito. É mais pela beleza, mas eu também gosto muito da personagem. Acho que é uma personagem muito bem trabalhada, com suas fraquezas e virtudes. E ele acaba sendo uma espécie de herói e mentor, né, pro Naruto. Bom, agora que eu, na verdade, inverti a ordem, né? Apresentei primeiro os meus convidados ilustres, finalmente podemos ir pros livros. Primeiramente, temos aqui uma biografia do Cardeal Richelieu. Ela tá em espanhol, eu falo um espanhol intermediário. Eu confesso que eu li algumas páginas, mas eu não fui adiante. E vocês devem estar se perguntando, mas Marcelo, por que você tem uma biografia do Cardeal Richelieu? Pulando aqui um livro do Dumas, eu já volto nele. Temos aqui Os Três Mosqueteiros, foi uma leitura de 2023, foi sem dúvida uma das melhores, eu me diverti demais. E já entrando nessa leitura, né, num primeiro momento eu pensei que ela ia ser muito pueril, né, assim, ok, a aventura dos mosqueteiros, né, atrapalhadas, mas não, ela tem um forte pano de fundo histórico, no qual o Cardeal Richelieu é uma peça central na narrativa, inclusive como vilão, porque de acordo com historiadores, ele tinha até mais poder político do que o então rei Luís XIII. De fato, ele é pintado aqui como um vilão tão maquiavélico que eu até fiquei assim, nossa, eu preciso conhecer um pouco mais da história dele, né? Porque o que acontece é que a França, lá pelo século XVI, XVII, ela vivia essa guerra santa, né, contra os huguenotes, o protestantismo em ascensão. Isso, sem dúvida, era uma fragmentação política, né? Então, se você fala assim, não precisa de papa, cardeal, né? O que importa é seguir Jesus e tudo mais. De repente, o cardeal perde poder, né? Perde dinheiro, influência, né? Então, é uma afronta pessoal, protestantismo, ao poder do Papa, do cardeal aqui no caso. Então ele foi pessoalmente caçar os huguenotes, né? E aqui tem o famoso episódio histórico, Cerco de La Rochelle, que esse cardeal Richelieu comanda pessoalmente a expedição militar até lá. Então ele é um homem de mão de ferro, mas também extremamente manipulativo, né? E aqui ele evidentemente vai se envolver ativamente aqui com os mosqueteiros, né? Porque o que acontece é que os mosqueteiros vão compor a guarda real. E o cardeal, ele tinha sua própria guarda, que
rivalizava com a do rei. Então eles, de certa maneira, os mosqueteiros e o cardeal eram inimigos, velados, obviamente, mas eles vão ter muitas interações, e o cardeal vai ser muito afável com eles, né, mas a todo momento eles estão lá, cuidado com o cardeal, né, pisando em ovos ali, né, com medo de perderem suas cabeças, porque o homem era muito poderoso, e o homem certamente não gostava deles, ele rivalizava com o rei. Alguns diziam que o cardeal, ele gostava da Ana da Áustria, a esposa do rei, portanto tinha esses ciúmes ali, né, mas é muito interessante como você vai acompanhar todo o panorama político, ao mesmo tempo que você vai, obviamente, se divertir aqui com os mosqueteiros, né, com as trapalhadas deles, com as aventuras, né, é um enredo de tirar o fôlego, é um calhamaçozinho, mas você não para de ler, porque você tá todo momento de aventura em aventura, e com esse forte pano de fundo histórico. Então, em função desse pano de fundo histórico, eu quis ver essa biografia, até porque ela contesta um pouco essa visão maquiavélica, né, do cardeal como aquela pior pessoa do mundo, assim. Imaginou que essa biografia vai, de fato, mostrar episódios em que o cardeal tinha mão de ferro, mas aqui é uma obra um tanto romântica, né, o vilão é muito vilão, né, e o mocinho é sempre muito mocinho, e ali talvez a biografia quer um pouco trazer pra realidade que ele tinha seus defeitos, mas não era talvez esse vilão que é pintado aqui, por isso que meu pai me emprestou essa biografia que ele tinha na casa dele, e eu tô pra ler qualquer dia aí. Mas voltando aqui já na obra, eu altamente indico pra quem quer conhecer o Dumas, você vai se divertir demais, você vai acompanhar aí as aventuras de D'Artagnan, Athos, Porthos e Aramis. Você deve estar até se perguntando, mas não são 4 mosqueteiros, Marcelo? Até aqui na foto você vê 4 sombras aqui, né? E por que são os 3 mosqueteiros? Bom, porque o D'Artagnan é o novato e ele, na verdade, não integra a corporação dos mosqueteiros do rei. Ele quer, é o sonho da vida dele, né? Ele vem de outra região, da Gasconha, ele vai até Paris, ele vai até o Palácio do Louvre, né? Onde na época ficava o rei, mas ele inicialmente, né? Ele não consegue, né? O Sr. de Treville, né? O capitão, ele fala, olha, você tem que começar mais de baixo ali no cunhado dele, né? Na corporação da guarda real, do Sr. Desessar, e ele vai lá participar como guarda do rei também, mas não na elite, né, nos mosqueteiros. Mas é claro que ele vai travar conhecimento com os 3 mosqueteiros e vão se tornar amigos inseparáveis e passar por muitas aventuras juntos. Agora, se ele vira um 4º mosqueteiro ou não, isso aí eu deixo no ar, vocês têm que ler para saber. Voltando um passo aqui, temos essa enorme e linda edição, né, do Conde de Monte Cristo. E eu não li, se vocês estão se perguntando, mas já vi o filme 2 vezes, altamente indico o filme. Apesar de que eu lembro que eu falei com uma inscrita que ela falou assim, olha, mas você tem que ler o livro porque não tem nada a ver com o filme, é muito melhor. E eu já adorei o filme, então eu tenho muita vontade de ler, o problema é que é um calhamaçozinho. Mas o Dumas, ele tem ali um talento pra aventura, né, esse gênero aventura, que é de outro planeta, então eu tenho certeza que eu vou gostar, né? Pra quem não conhece a história, pelo menos pelo que eu sei do livro, né? Uma pessoa que é presa injustamente por um crime que não cometeu, ele inclusive ele é traído pelo melhor amigo e que tá atrás da esposa dele, né? Um clássico caso de ciúmes e literalmente a pessoa perde tudo, né? Esse tal do Conde de Monte Cristo. Mas é uma história de dar a volta por cima, né? Ele vai ser preso, vai ficar anos no Chateau d'If. É tipo uma prisão de Alcatrazes, pelo que eu tava vendo, né, pessoal? É uma ilha, aquele presídio que você só sai morto, você não escapa dele, né? Ou você sai no caixão, ou você sai porque você foi libertado, mas você fugir de lá, nadar naquele mar gelado, que eu imagino que seja, é tipo uma fuga de Alcatrazes, assim, né? Então, é uma história já muito interessante. E eu tenho muita curiosidade, viu, pessoal? Porque eu simplesmente amei Os Três Mosqueteiros, eu sei que o filme é bom, e se estão falando que o livro é melhor ainda, então é aqui, né, estamos nos franceses. E aqui temos o último deles, Júlio Verne, né? E eu até coloquei sem querer com os americanos uma pequena gafe aqui, né? Uma gafe imperdoável, franceses e americanos. Mas o erro não foi tão grave, né, pessoal? Simplesmente ele tava um pouco mais pra cá, né? Porque aqui já começa os americanos, era só colocar ele um pouquinho mais pra cá. Acontece, né, pessoal? E quanto ao Júlio Verne, pessoal, eu não me lembro se eu li ou não quando eu tinha meus 12 anos. Eu sei que era uma literatura muito comum na época que eu tinha 12 anos, né? Assim, pro público infanto-juvenil, com este objetivo mesmo que eu comprei essa obra para tentar de repente conquistar novos públicos aqui no canal. Eu particularmente ainda me considero uma criança crescida, então seria hipócrita eu dizer, eu quero atingir o público infanto-juvenil. Eu ainda me considero muito criança em muitos aspectos. Eu adoro aventura e fantasia, então tá no radar, eu não sei para quando, tá, pessoal, mas acho que seria interessante realmente me voltar um pouco pro público escolar. E eu entendo que o Júlio Verne poderia ser um ponto de partida interessante, né, para pessoas mais jovens que querem adentrar o mundo da literatura. E aqui temos Volta ao Mundo em 80 Dias. Eu lembro que eu vi o filme do Viagem ao Centro da Terra. É um filme já classicão aí. Mas eu tenho muita curiosidade de ler, tá, pessoal? Tá no radar aqui.
Bom, pessoal, aqui começamos a sessão Jack London, já nos americanos, o autor californiano. Já li 2 obras dele, essa aqui é uma delas, Caninos Brancos. Foi a segunda obra que eu li dele. A primeira eu vou apresentar em breve. E aqui nós temos a história de um lobo, sim. Um lobo que vai percorrer o caminho da selvageria até a domesticação, lá no norte do Canadá, no Yukon, nas regiões bem frias ali do Canadá. Só isso já temos aí um enredo interessantíssimo, muito inovador, né? Um protagonista lobo. Como é que ele faz a implementação disso? É uma implementação muito interessante, é um narrador, já faz um tempo que eu li, tá, pessoal, então eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas eu acho que ele não era completamente onisciente, ele supunha, né, o que o lobo deveria estar pensando. O fato é que você realmente se sentia na pele de um lobo. Mas muito mais do que tudo isso, nós temos sim um pano de fundo histórico muito interessante, que é a Corrida do Ouro, né, lá no começo do século XX, que causou diversos impactos socioambientais, né. As tribos indígenas, particularmente, foram fortemente afetadas por esse contato com colonos brancos, contaminação das águas, a própria interação entre eles. O álcool foi introduzido de maneira maliciosa pelo homem branco, né, para manipulá-lo, controlá-lo. Então tudo isso você vai poder ver aqui. E o Jack London, ele participou, se eu não me engano, da própria Corrida do Ouro, mas isso apenas lhe rendeu um escorbuto, não sei se ele perdeu alguns dentes ou algo assim. E o Jack London, ele era uma espécie de aventureiro, ele já foi também ao mar, acho que em expedições de caça às focas, como a gente logo vai ver aqui. Então os livros dele têm um pouco desse estilo aventureiro, assim, né? E é muito legal, muito interessante. Eu altamente indico para quem quer conhecer o London. Temos aqui também do mesmo autor californiano, O Chamado Selvagem. Este eu ainda não li, é uma obra curtinha, tô querendo ler, e acho que é o caminho contrário. Aqui acho que é um cachorro que ele tem que percorrer o caminho da domesticação até a selvageria. Imagino eu que o cachorro foi mimado de todas as maneiras e vai sofrer para se adaptar na selva. Eu não sei muito mais do que isso, porque eu não li a obra, mas eu gosto muito da escrita do autor, é muito envolvente. É uma obra curtinha, né? Quem sabe esse ano. Bom, pessoal, e aqui temos a primeira obra que eu li do London, O Lobo do Mar, e é a que eu mais indico mesmo, é um pouquinho maior, mas é simplesmente sensacional. E aqui nós temos um dandy, né, um nobre, um tal de Humphrey Van Weyden, que ele vai fazer uma travessia, acho que de Califórnia para Sausalito, de São Francisco para Sausalito, uma travessia curta de balsa, mas a balsa naufraga, isso nas primeiras páginas, assim. Só que ele é resgatado pelo diabo em pessoa, por um capitão chamado Wolf Larsen, da escuna Ghost, que vai caçar focas no Pacífico. Como eu falei, o próprio autor teve suas experiências no Pacífico. Não sei se ele conhecia um capitão Wolf Larsen, porque esse capitão aqui é o capitão mais cruel que você já conheceu em toda a sua vida. Eu não tô exagerando não, pessoal. Ele é o vilão perfeito, porque além de extremamente cruel, ele é muito imprevisível, né? Em um determinado momento ele parece que tá tudo bem, no segundo momento parece que as pessoas estão implorando pra Deus pela vida. Ele é um capitão cruel nesse sentido bem manipulativo mesmo, assim, né? Ele é muito inteligente. Inclusive esse Humphrey Van Weyden vai ter diversas interações com esse capitão e vai descobrir que apesar de ele ser um pirata, de não ter tido nenhum tipo de escolaridade, ele estudou muito filosofia e adotou pra si o que há de pior, o materialismo e por aí vai, né? E o Humphrey Van Weyden, um humanista, né? Vai tentar dialogar com ele e você vai ter trocas interessantíssimas. E daqui mesmo que eu peguei a dica de O Rubaiyat, de Omar Khayyam, né, um poeta iraniano que parece que era um tanto niilista, e aqui vários versos são citados. Eu fiquei com muita curiosidade de conhecer esse poeta iraniano misterioso. Aqui temos Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, e eu sempre indico essa obra como distopia, né? E muita gente fala, ah, Marcelo, mas 1984 é muito melhor. É, pessoal, mas ainda não li. Como você não leu, Marcelo? Olha, tem tanta coisa pra ler aqui, eu ainda vou ler, não é? Eu adoro Orwell, eu já li A Fazenda dos Bichos, mas não tive a oportunidade ainda de ler 1984, ainda vou ler, tá, pessoal? Então eu não sei se é melhor ou pior, eu ainda não li pra poder dizer, mas eu posso dizer que eu gostei muito de Fahrenheit 451. Pode até ser que 1984 é melhor, eu não sei. E aqui Fahrenheit 451 é supostamente a temperatura em que o papel queima. Acho que hoje em dia se sabe que não é bem essa temperatura, mas ficou o nome, tá tudo bem aqui. Eu não sou purista assim, né? Tem gente nesse mundo de redes sociais, é meio louco como as pessoas às vezes são obsessivas com pequenos erros, assim, né? Eu lembro de uma resenha minha que eu falei Tolstói e a pessoa falou, não, mas é Tolstói. Ela tem razão, no russo a sílaba tônica, o O vira A quando não é tônico, então fica Tolstói. Mas ninguém fala Tolstói, né? E a mulher falou assim, de uma
maneira assim, não, você tá falando tudo errado. As pessoas são muito obsessivas, às vezes com pequenos erros. Enfim, um pequeno desabafo aqui, eu não me incomodo, o problema não é meu. Acho que a pessoa que é obsessiva com pequenos erros que tem que fazer a terapia, não eu que sou humano e me perdoo pelos meus pequenos erros e gafes. Mas enfim, é uma distopia muito interessante. O que eu acho mais assustador é que isso foi escrito lá pelos anos 50 e ele previu a época atual. Naquela época, acho que nem podia se imaginar a internet, mas ele imaginou algo muito similar, que as pessoas iam ficar muito conectadas em conchas e telas. Sim, conchas, talvez como fones de ouvido, né? E as pessoas iam ficar meio que zumbis, assim, né? As pessoas iam perder o interesse pela literatura. Por um lado, ele representa a censura, porque aqui nós teremos os anti-bombeiros, ou seja, bombeiros, mas cuja função é pôr fogo, não é apagar o fogo, eles têm que pôr fogo e especificamente em livros, e as casas são dotadas de tinta anti-chama para que apenas os livros queimem, porque é proibido ter livros, uma clara alusão à censura da época, seja na União Soviética, seja o macartismo americano. Então esses bombeiros, eles eram encarregados de apagar os livros. Só que, por outro lado, as pessoas estão tão ligadas na TV, nas conchas, né, na suposta internet, no que viria a ser a internet, que as pessoas nem teriam interesse em ler os livros, né? Então tudo isso seria meio desnecessário. Então ele realmente conseguiu prever o futuro muito bem. E aqui temos a história de Guy Montag, um desses bombeiros que vai começar a guardar livros, vai começar a questionar tudo isso e achar tudo isso um grande absurdo. Agora, no momento que ele começa a guardar livros, já podemos imaginar que vai dar tudo errado. Mas é um enredo bem interessante, bem caótico, curtinho, e acho que ele tem uma mensagem poderosa, eu altamente indico. Aqui temos Robert Heinlein, temos ele aqui em inglês, Starship Trooper, e ele é um dos grandes expoentes, junto com Asimov, né, da ficção científica. Eu não li a obra, eu acho que comecei a ler algumas páginas, mas como ele é em inglês, né, pessoal, eu acabo não pegando muitas obras em inglês para resenhar, porque senão diminui muito o alcance das minhas resenhas aqui. Até pelo custo, né, de trazer um livro de fora, o livro já é caro, imagina importar, né? Então hoje em dia eu evito comprar em inglês, eu comprei isso aqui logo no começo do canal, mas não é que eu não vá lê-lo, inclusive posso até lê-lo em inglês, mas seria interessante eu procurar uma versão em português. Eu não sei muito do que trata o livro, eu só sei que o Heinlein, ele é um grande escritor de ficção científica norte-americano. O Som e a Fúria, de Faulkner, grandíssimo clássico, e que eu não sei nada sobre ele. Eu acho que ele trata da escravidão, né, tensões raciais, mas eu tenho muita curiosidade em lê-lo. Quem sabe eu inclua-o para o meu clube de leituras, né, no ano que vem. Para quem não sabe, a gente tem um clube de leituras, o Círculo Literário. Infelizmente, nesse ano já fechamos as inscrições. Elas geralmente ocorrem no ano anterior, inclusive, para dar tempo de todo mundo entrar, comprar os livros, participar. Mas agora já estamos aqui já para o final de fevereiro, né, então já encerramos as inscrições. Mas pro ano que vem, fiquem ligados. Em breve eu começo a deixar aqui uma lista de espera. Pode ser que eu inclua Faulkner. A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath, a sua única obra de ficção em vida. Para quem não sabe, a Sylvia Plath é uma escritora norte-americana que sofria muito de depressão e tirou sua jovem vida. E aqui temos uma espécie de um retrato autobiográfico através da ficção, muito interessante, uma leitura muito pesada que eu não recomendo para quem sofre com gatilhos de saúde mental, mas uma excelente obra. Para quem puder ler, eu altamente indico. Pense se você pode lidar com esse tipo de literatura, se não vai te fazer mal, porque tem muitos gatilhos de depressão e de outros assuntos que eu não vou comentar aqui no YouTube para não sofrer restrições. Esther Greenwood é uma estagiária em uma revista de moda em Nova York. Ela vem de Boston. Ela é bem jovem, tem cerca de 20 anos, e ela tem a vida que uma jovem poderia sonhar, o emprego dos sonhos, rapazes atrás dela, e ela vai fazer coisas que uma garota da idade dela faria, sair com os rapazes, amigas, se divertir em Nova York. Só que de repente a depressão começa a atacá-la, né, as nuvens de pensamentos, a redoma de vidro, né, ela vai descrevendo como os pensamentos vão se tornando uma espécie de ar viciado, que vão pesando sobre ela, e ela vai gradualmente declinar em termos de saúde mental, um pouco para nos ensinar como que é possível a pessoa ter tudo e mesmo assim ela sofrer de saúde mental. Eu acho que é um livro muito importante que contribui para tirar esse estigma da saúde mental, de que isso é coisa de gente menos afortunada, que é coisa da sua cabeça, ou você tem tudo, por que você vai pensar assim? É uma doença e tem que ser tratada como tal e pode acometer qualquer pessoa, ricos e pobres igual. Altamente indico.
Temos aqui a Biblioteca da Meia-Noite, de Matt Haig, um livro moderno, best-seller, não li ainda. Eu acho que ele vai tratar um pouco dessa questão de se você pudesse voltar no tempo, né, o que você faria diferente, como isso impactaria a sua vida. Eu gosto desses temas, como a gente vai ver agora. Em breve aqui eu tenho outro livro mais clássico sobre o tema. Esse é um livro que eu comprei muito por causa do Felipe Neto, né, ele, enfim, deu toda aquela polêmica, fiz até vídeo sobre isso, e teve gente até que comprou o livro base nos meus comentários, mas eu não li, pessoal, eu só falei que eu fiquei curioso pra ver se o livro é tão ruim quanto o Felipe Neto disse. Mas o que eu trouxe na discussão é que eu acredito que é um pouco não, né, completamente subjetivo isso de, o livro é ruim, o livro é bom. São percepções, né, pessoal, e não é porque ele é moderno que ele é necessariamente ruim. Claro que eu foco nos clássicos. Os clássicos, eles têm essa vantagem de que o tempo já testou os livros, né, eles continuam sendo lidos mesmo depois de muito tempo, mas eu também tive clássicos que eu desgostei, né, a Virginia Woolf, eu falei aqui o Orlando. Mesmo eu não tendo gostado do Orlando de Virginia Woolf, eu fiz uma resenha onde eu destaquei os pontos positivos, eu destaquei os pontos que eu avaliei como negativos e disse que eu não conheço a autora ainda, foi só uma obra dela, né, pode ser que eu comecei pela obra errada, digamos assim, né. Então vamos ver, não sei quando eu vou começar, mas fiquem ligados. Vamos aqui para as últimas obras, O Grande Gatsby. Eu sei que tem filmes, né, especialmente com o DiCaprio, eu gosto muito do ator, não li, tá aqui na fila, eu sei que é um grande clássico americano, por isso que tá aqui entre os americanos, vamos ver a hora certa de ler. As Aventuras de Tom Sawyer, esse aqui muito me interessa, porque eu gosto assim de aventuras, entre aspas, infantis, né, mas parece que aqui também tem o tema das tensões raciais, escravidão, tudo isso. Tenho muita curiosidade, esse aqui foi um presente da Companhia das Letras, né, em virtude da parceria, que inclusive renovamos esse ano, estou muito feliz. E eu não sei também quando eu vou ler, mas eu gosto muito de todos esses temas. Temos O Quarto de Giovanni, o livro que me levou ao cancelamento, simplesmente porque é um livro LGBT. As pessoas ficaram na época com a impressão de que eu fiz a propaganda do livro, né, digamos, a resenha, e elogiei o livro profusamente só porque ele tem a temática LGBT, o que é uma grande mentira, porque essa aqui é uma obra de literatura do mais alto nível, né? Ela é muito nihilista, do jeito que eu gosto. A temática LGBT é apenas um tempero aqui, né? E se fosse o tema principal também, pra mim o que importa é ler uma boa obra, e eu li uma boa obra e por isso eu fiz a recomendação. E aqui temos um jovem expatriado, David, né? Ele é norte-americano, tal qual o autor, e ele mora em Paris. E ele está aguardando a decisão da sua namorada Hela. Ele pediu-a em casamento. Ela é um pouco confusa, ele também um pouco confuso, porque ele não tinha certeza. É muito engraçado, né? Você pedir alguém em casamento e você não ter a menor certeza se continua ou não com a pessoa, né? Uma coisa meio louca. Mas foi exatamente o que aconteceu. E a Hela fala, deixa eu ir pra Espanha pensar um pouco no assunto, né? E ela vai pra lá. E nesse ínterim ele conhece Giovanni, um belo rapaz italiano pelo qual se apaixona. E temos um romance bem niilista aqui, pessoal. Até porque a gente pode entender, né? Os gays sofrem muita discriminação. Então eles talvez tenham essa visão, pelo menos na época eles tinham ali, mais desiludida do mundo, né? Que o mundo tem muito sofrimento, que o mundo é muito difícil, injusto. E é o tipo de narrativa que eu gosto, um pouco mais deprimente aí. Então veja o que você prefere de narrativa. Não é finais felizes aqui, mas é muito boa a obra, muito potente. Reflexões interessantíssimas, desapaixonadas da vida, né? Finalmente temos aqui o Asimov, a gente tá falando aqui de Viagem ao Tempo. E essa é uma obra que eu acabei de ler e não tem resenha ainda, tá, pessoal? As que eu já li geralmente tem resenha, essa aqui eu acabei de ler, então não deu nem tempo de fazer. Mas eu simplesmente amei, foi meu primeiro contato com o autor, o Asimov. Não foi o primeiro contato, porque eu já vi várias palestras e entrevistas dele, eu gosto muito de ouvir ele falar, ele tem ideias muito interessantes, mas foi meu primeiro contato com a escrita dele, sem dúvida. Especialmente no que concerne a ficção científica, né? Que eu sou um completo novato nesse assunto. Ele tem uma prosa muito envolvente, muito direta e tranquila. Eu só me enrolei, talvez, em alguns momentos, porque ele vai criar muitos termos técnicos aqui, né? Mas afinal, do que trata aqui o fim da eternidade? É exatamente isso. Temos uma tal de eternidade, que é uma realidade como se fosse paralela à nossa. Imagine que a nossa é a realidade do tempo. Você pode ver uma linha do tempo do começo da humanidade até o seu fim, a sua extinção com o sol apagando e tudo mais. E quem está na eternidade pode selecionar qualquer momento da nossa linha do tempo para viajar até lá e introduzir mudanças de realidade para poder melhorar a realidade, evitar uma guerra, trazer uma cura para uma doença, por aí vai. O problema é que essas mudanças nunca são monocromáticas, né? Bom, aqui evitamos uma guerra. Bom, mas para evitar essa guerra você tem que eliminar 50 pessoas. Então tem dilemas morais, apesar de que eles têm essa perspectiva bem utilitarianista, assim, ó, tudo bem se elimina 50 pessoas desde que uma guerra maior seja evitada.
passada, ou seja, as pessoas são números e o que importa é o bem maior no geral, mesmo que para isso algumas pessoas se percam no meio do caminho. Às vezes descobertas tecnológicas vão ser eliminadas ou postergadas para evitar um conflito. É muito interessante como a primeira tecnologia que a gente imagina que seria importante evitar sua descoberta é a bomba atômica, né? Talvez até a energia atômica, e de fato é o que eles fazem. E aqui nós vamos acompanhar tudo isso pelas lentes do técnico Andrew Harlan. E técnico é aquele que já tem uma patente mais alta nesse sistema aí de eternidade e que tem a responsabilidade de efetuar essas mudanças de realidade que são todas calculadas por computadores, e o Andrew Harlan é um excelente técnico. Ele é um eterno. Apesar do nome, ele envelhece e morre também. Não tô falando se ele morre ou não no final, mas ele é humano e ele envelhece normalmente. O título de eterno é porque ele está fora da realidade. Quem está dentro da realidade é um tempista, né? Alguém que está preso a uma determinada época. Ele, de certa maneira, essa denominação de eterno traz uma certa solidão. Ele não pertence a nenhum século em particular. Ele já pertenceu antes de ele se juntar à eternidade, mas eles são proibidos de ficar voltando naquele século por razões óbvias, senão ele vai se envolver com a família, vai tomar decisões erradas, pensando no bem maior da humanidade. E é muito interessante como isso vai gerar dilemas morais nessas questões de mudança de realidade. Há todo um jogo burocrático, político aqui muito bem explorado, né? Essa eternidade é uma espécie de uma empresa e tem chefes subordinados, né? E tem todo aquele jogo político das organizações que é muito interessante, um tentando ferrar o outro em bom português. Então eu acho muito legal que o Asimov não ficou só na ficção científica, ele vai para as relações humanas, que acho que é isso que é muito interessante. E é claro que é muito legal você ver uma realidade diferente da nossa, né? Poder imaginar o futuro, inclusive. Mas a grande questão é que esse Andrew Harlan, ele vai ser particularmente afetado por uma mulher. A paixão humana, né? Algo que talvez os computadores não conseguem prever como um elemento desconcertante nas equações ali, alguma coisa que pode atrapalhar o julgamento dele. Ele vai se apaixonar por uma tal de Noyce Lambent, uma tempista, um eterno e uma tempista, já pode se imaginar aí que é uma receita pro desastre, e ainda mais um homem com tanto poder quanto o Harlan. É uma personagem muito bem explorada, muito bem desenvolvida, né, o Andrew Harlan, a Noyce também, mas tem vários outros personagens, inclusive computadores, que são meio que androides, assim, né, que são superiores ao Andrew Harlan, com os quais ele vai ter diversos atritos. É simplesmente sensacional a obra, e até porque ela vai suscitar vários dilemas de viagens no tempo, né? Será que seria possível você se encontrar no tempo? Perguntas difíceis, assim, né, pessoal? Ou, por exemplo, você se encontrar em outra instância que você também viajou para aquela época. Já imaginou? E você pode criar loops infinitos com isso. Então, contradições muito interessantes. Eu adoro esse tipo de coisa. E eu simplesmente adorei. Aguardem aí uma resenha bem interessante. Bom, pessoal, demoramos, mas falamos sobre todo esse segundo nicho aqui. Fiquem ligados para mais Bookshelf Tours aí, vídeos distantes. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar a sua curtida. Compartilhe esse vídeo para ajudar a crescer o canal. E nos vemos numa próxima. Um grande abraço.